Não tem muita iluminação dessa vez, somente em alguns cantos da casa. Não havia ninguém por perto, e a câmera aparecia mais uma vez em primeira pessoa, mas essa pessoa dessa vez não era Joselito. Era como se fosse um policial investigando uma cena de crime, mas não dava para ver quem era. Ele começa a caminhar pelo corredor da casa, assim como Joselito na primeira cena. Ele chega na sala e assim, as coisas ficam mais perturbadoras. Na verdade, essa foi a cena mais bizarra e mais assustadora que já vi em algum programa humorístico. Joselito estava no chão. Mas, em uma situação horrível, seus dentes pareciam ter sido arrancados para fora e jogados ao lado dele, seus olhos estavam fora da órbita, metade de seu braço esquerdo havia sido arrancado dele e claro, muito sangue, mas muito sangue. Era como se estivessem tirando foto de um cadáver em uma autópsia ou em uma cena de crime. Eu quase vomitei olhando para essa merda. Não havia som por quase 30 segundos, mas em seguida, começou a tocar o tema de abertura de Hermes e Renato mais invertida e um pouco distorcida, misturado com uma risada, juntamente do mesmo falando repetidamente: "Você não pode salvá-lo." Em seguida, em um curto momento de flashes, apareceram fotos bizarras de pessoas se jogando de um edifício em chamas até um vídeo em loop do personagem Renato atirando uma arma na sua boca. Essa cena toda continuou por quase 1 minuto e meio até a tela escurecer e os sons pararem aos poucos. Você só perceberia que a tela está escurecendo 10 segundos antes dela escurecer. Eu estava indignado e muito assustado. Por que diabos isso seria feito para o programa? Isso não tem nada, absolutamente nada de engraçado. Era o episódio mais mórbido que já vi de Hermes e Renato em toda a minha vida. Eu só queria saber o que diabos estava acontecendo naquele momento. Eu finalmente ouvi a abertura normal do programa, mas bem baixinho. Fiquei esperançoso de que tudo tivesse voltado ao normal, mas a tela do nada soltou um som muito alto e distorcido, juntamente com uma imagem de todos os integrantes do programa olhando fixamente para o telespectador. Todos estavam sem olhos. Uma frase apareceu embaixo daquela imagem e estava escrito: "Obrigado por assistir o episódio teste de Hermes e Renato. Estaremos queimando no inferno por sua culpa." Eu rapidamente peguei o controle e tirei dessa merda de programa, botei em um canal aleatório como Globo ou Band se não me engano. Eu já estava torturado mentalmente o suficiente com aquele programa amaldiçoado. Depois de 1 hora, quando era quase meia-noite, já estava me preparando para pegar meu cachorro no hospital veterinário no dia seguinte e fui dormir, mas algo inesperado aconteceu. Eu acordei a som de uma TV ligada mesmo sozinho na minha casa, o que achei estranho pois minha irmã só chegaria no domingo na minha casa. Era aproximadamente 4 horas da manhã, eu ouvi ainda sons de passos e sons de panelas e pratos sendo reviradas na minha cozinha. Eu rapidamente pensei que minha casa estava sendo assaltada, mas vi que não havia ninguém por perto, pois isso seria muito estranho já que eu morava em uma cidade tranquila do interior gaúcho. Assim, fui ver o que tinha na minha sala e rapidamente fiquei perplexo. Apareceu uma mensagem na tela da minha TV que dizia: "Você não pode escapar de nada." Eu já estava revoltado o suficiente com aquela situação. Escapar de quê? Do que diabos era tudo aquilo? Simplesmente não consigo entender o que estava acontecendo. Aquela mensagem ficou lá por uns 30 segundos até que cortou para outra cena. Essa eu quase vomitei. Apareceu a foto de uma mulher atropelada no meio da noite em uma rua bem mal iluminada. O mais bizarro disso tudo é que aquela mulher parecia minha mãe e o ângulo da câmera era basicamente muito igual ao da cena do episódio em que mostrava a foto de Joselito atropelado, mostrando ela de costas sem mostrar o rosto. Isso eu achei estranho demais. Por que a televisão ligaria assim do nada e mostra uma coisa dessas? Naquela noite consegui entender nada do que estava acontecendo, absolutamente nada. A última coisa que vi antes de uma longa estática de quase 5 minutos foi a cena do cadáver de Joselito sendo mostrada após o atropelamento, mas dessa vez, o corpo estava virado de barriga para cima e com um olhar retraído a quase nada e eu vi uma mão pegando as entranhas de Joselito rapidamente. Eu vomitei na hora com tudo isso, enquanto eu ouvia a risada do próprio Joselito bem baixinho, mas poderia ouvir com facilidade, como se ele estivesse do meu lado. Isso me deu muitos calafrios em mim. Como isso pode estar acontecendo a essa hora da noite? Em seguida, o telefone da minha casa começou a tocar. Eu rapidamente atendi e vi que era meu pai.
Ele estava chorando muito. Ele disse que minha mãe havia sido atropelada e não resistiu aos ferimentos, dando a morte como oficializada no hospital horas depois. Eu rapidamente peguei o meu carro e fui a Novo Hamburgo, aonde meus pais moravam, indo direto ao hospital em que meu pai estava. Eu não pude acreditar no que estava vendo. Peguei meu celular e avisei a veterinária e a minha irmã que estava em Santa Cruz do Sul sobre a notícia da morte inesperada da minha mãe. Eu não estava entendendo nada naquele dia. Como assim minha mãe havia sido atropelada? E aquele episódio macabro que tinha visto? O que era isso tudo? Meu Deus, minha sanidade estava tão perturbada naquele dia que não fazia ideia do que fazer. Cheguei lá eram umas 6 horas da manhã aproximadamente, indo diretamente ao hospital em que meu pai estava. Conversei com ele sobre tudo o que havia presenciado e mais algumas coisas assim. Ele simplesmente disse que tudo não passava de um pesadelo. Ele estava muito pálido, triste e vomitando em muitos momentos. Meu pai estava completamente em uma situação miserável com a morte da minha mãe. Assim que voltei para casa após uma visita ao meu pai e buscar meu cachorro, eu fui ligar para a polícia sobre o que tinha visto na noite anterior sobre o episódio que tinha visto. Eles foram à minha casa até juntamente com alguns agentes do governo do estado e me interrogaram sobre isso. Eu disse calmamente sobre o episódio. Assim que terminei meu depoimento, eles entraram em contato com a filial gaúcha da MTV Brasil em Porto Alegre sobre o episódio estranho de Hermes e Renato que foi exibido na noite anterior. Eles disseram que estavam surpresos com a notícia e não lembravam que exibiram um episódio de Hermes e Renato sem autorização da filial principal de São Paulo, falando que iriam contribuir com a investigação com a polícia. O caso foi mantido em sigilo a pedido da emissora. Não consegui dormir por quase 2 ou 3 semanas por conta de todo o ocorrido, tendo que recorrer à ajuda psicológica muitas vezes. Estava completamente abalado com aquele episódio e com a morte da minha mãe. Eu nunca expliquei a ninguém da minha família sobre o que aconteceu naquela noite, nem minha irmã, que nem acreditaria em mim, somente contei ao meu pai em nosso momento de desespero naquele dia em que estava no hospital, mas sem sucesso. Mas enfim, isso me deixou mais confortável para receber notificações sobre as investigações. Um ano havia se passado, agora era junho de 2010, eu estava em uma comunidade de Orkut do recém-lançado anime Bakemonogatari, aonde também havia uma maioria de amigos que conhecia vindos da comunidade do programa Hermes e Renato. Inclusive um usuário que disse que trabalhou como estagiário da MTV Brasil e conhecia pessoalmente alguns integrantes do programa e era bem próximo dos trabalhos de roteiros. Pedi o e-mail de alguns humoristas para tentar dialogar sobre o ocorrido, mas sem sucesso. Então mandei para ele umas perguntas sobre o trabalho na MTV no Hermes e Renato. Quando eu cheguei ao assunto do tal episódio, essa foi a resposta que recebi: uma coisa, como diabos você reviveu esse momento? Eu nunca mesmo ia contar isso para mais alguém sobre o ocorrido, somente iria compartilhar para alguns amigos bem pessoais sobre esse tal evento. Mas, maioria de nós não queremos contar tudo o que aconteceu por motivos pessoais, mas enfim. Lembro do meu emprego na MTV, eu era bem próximo aos funcionários e tudo mais. Era muito bom ser uma das pessoas que via os episódios de Hermes e Renato antes deles serem lançados, inclusive na era de ouro deles. Mas um dia, um funcionário que havia entrado recentemente, no qual eu não me lembro qual era o nome dele, apresentou um roteiro muito bizarro para um episódio do programa que iria ser um teste para a temporada de 2009. Eles ficaram absurdamente horrorizados com o conteúdo e muitos dos humoristas não queriam fazer aquilo, mas os que fizeram, nunca mais se esqueceram do que viram. Alguns deles teriam sido trocados por pessoas amigas do tal funcionários que não haviam experiência no setor. O clima era tenso quando estavam no set de gravações, muitos deles não conversavam entre si e pareciam muito mórbidos. Quase 85% do roteiro foi filmado, mas as filmagens foram interrompidas por motivos que irei explicar logo em diante, quando foi finalmente mostrado a alguns executivos e humoristas do programa. Eles ficaram totalmente horrorizados com o conteúdo e interviram na situação cancelando tal episódio teste. Mesmo com uma pequena parte não filmada, o funcionário se demitiu logo em seguida. Juntamente com a situação do Gil Brother Away, que já estava brigado com a emissora e com os humoristas, ele ficou muito traumatizado com aquilo e chegou até a vomitar após ver o episódio, se demitindo meses depois. Nós destruímos a cópia original e enterramos em um campo no interior de São Paulo. Agora, o que eu não entendo
É como diabos isso sobreviveu e foi exibido aí na filial de Porto Alegre? Eu não lembro de nada disso, mas lembro de um funcionário de um tal jornal que esqueci o nome foi aí na MTV e obteve uma cópia do episódio. Poucas cópias sobreviveram, apenas duas. Agora, a minha teoria é essa: a mesma pessoa,